Cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Israel, o rei da Síria, respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e passou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que lave-se e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Pula agora para o verso 20, que diz: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver-lhe se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta a eles e partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas.
Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Queridos, pediram para mim falar sobre esse tema, autoridade versus rebelião. Acho que esse é um assunto que você, qualquer parte da Bíblia que você abrir, e até os pastores já mencionaram algumas personagens bíblicas aqui, falam um pouquinho sobre esse texto, né? Não é difícil você encontrar exemplos bíblicos sobre a importância da autoridade e também a importância da rebelião no nosso coração. Usei a história de Naamã para representar, juntamente com Eliseu, o que é um pouco da autoridade. Naamã, condecorado, a palavra Naamã significa deleite, homem grande, general poderoso da Síria, rico, famoso, porém diz o texto, leproso. A lepra naqueles dias, ela realmente afastava a pessoa, ela tirava a pessoa do seu convívio. O homem leproso, ele perdia o direito de estar com a família. A própria Israel havia uma cidade separada para os leprosos, onde ele podia ser até um rei, não importa. Ele ia ter que se afastar e não tinha mais o convívio dos seus familiares e amigos. Perdia a vida social, a vida religiosa, podia nem entrar no templo, né? Então era uma verdadeira maldição. E esse homem sofria profundamente com isso e atormentava. Imagine tudo que ele tentava fazer em todos os lugares, procurando uma cura e não achava, totalmente sem sucesso. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que diz que ele havia levado, quando ele atacou Israel, havia levado muitos cativos, e entre eles uma menina que foi trabalhar na casa dele. Essa menina servia a sua esposa, servia a casa, e você sabe, quem mora em casa, né, conhece tudo, né? Quando alguém diz que você é bênção, na verdade, só quem pode testificar que você é bênção é tua mulher e teus filhos, porque convive mesmo ali e sabe como é que é a tua vida, se a tua vida é aquela vida na mesma da igreja, né? Às vezes você tem uma vida na igreja e uma vida em casa. Cabe aquela historinha antiga que chegou alguém na porta da igreja, a família todinha com mala e cunhas, colchão, panela, né? O pastor ficou muito admirado e perguntou: e aí, mas o que vocês querem aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Nós mudamos aqui para a igreja. Mas, não, mano, você não pode morar aqui. Por que vocês querem vir para a igreja? Porque nós queremos o nosso pai aqui da igreja. Ele é diferente. É esse pai que nós queremos. O pai de casa lá é, como o pastor falou aqui, né? A coisa, né? É a coisa chegando. Muitas vezes, quem está em casa sabe o que acontece. E por mais que a lepra Naamã fosse uma lepra, fosse algo que vedado à sociedade, aquela menina sabia. E ela traz uma palavra de esperança. Olha, irmãos, você não tem ideia como uma palavra de esperança pode mudar a vida das pessoas. A pessoa que está sobrecarregada, a pessoa está cheia de amargura, a pessoa está sem saída na vida, a pessoa está sendo sucateada pelas opressões do mundo, e alguém dá uma palavra de esperança. Você já parou para pensar por que as pessoas, né, às vezes vão tomar um passe, vão acender uma vela na praia, vão fazer uma oferenda? Porque alguém dá para elas uma palavra de esperança. Alguém diz: vai lá, acende uma vela, né, dá 7 pulinhos lá. Não entendo muito sobre isso, né? Mas dá 7 pulinhos lá, joga umas rosas lá e defuma a casa lá. E olha, isso pode te ajudar. Conheço tal pessoa que ajudou. A pessoa, desesperada na ignorância, corre para aquele caminho. Você imagine quantas pessoas estão ao nosso lado, que convivem conosco, que poderiam ter uma palavra de esperança. Entre vocês que estão aqui, quantos de vocês não estão aqui hoje porque são fruto de uma palavra de esperança? Que alguém falou, disse: não, olha, a saída para você. Vamos até Jesus, vamos até a minha igreja, lá vão orar por você, lá vão falar de Jesus, lá sua vida vai mudar, e você vai ouvindo, e por mais que não queira, chega uma hora, você se cede quando vê, está aqui entregando a sua vida para Jesus, fruto de uma palavra de esperança. E olha que aquela menina tinha todas as razões até para fazer o contrário, né? Disse: ela foi sequestrada, foi tirada da sua casa, no meio do seio da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua família, foi levada a um campo diferente, a uma casa de estranhos como escrava,
Ela podia desejar o mal, esse cara que morra mesmo, né? Que se exploda com essa lepra, e dá bem um a menos, né? Ela podia pensar isso. E quantos não pensam isso muitas vezes? Quantos não têm esse sentimento, né? De alguém que te feriu, de alguém que te machucou, esse sentimento de desejar o mal, de vez de orar e abençoar a vida da pessoa. Essa menina para nós é uma referência, essa menina para nós é um aprendizado, essa menina para nós, ela é uma referência como cristã, como serva de Deus, que foi lá e deu uma palavra para aquele homem, dizendo, se ele tivesse em Samaria, se ele tivesse na minha terra, lá tem homens de Deus, lá tem profetas de Deus, lá tem milagres. E aquilo acendeu o coração daquele homem, e aquele homem então passa a querer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do que estava acontecendo, e ele vai ao seu rei. Eu vejo que Naamã comete 5 erros antes de receber a bênção de Deus. Primeiro erro que ele comete é que ele foi a pessoa errada. Ele procura um mecanismo humano, ele procura a influência do homem, ele procura o poder do rei, ele procura, né, a política, ele procura os acessos mais fáceis, mais rápidos, para não pegar fila, para não ser, para ser tratado, né? Porque por causa dentro dele, queridos, havia uma coisa muito clara: sua vaidade, sua arrogância, sua soberba, sua prepotência, sabe, não permitia que ele tivesse que ir lá e pedir por favor. Ele não queria pedir por favor, ele queria chegar como uma pessoa importante. Então ele foi a uma pessoa importante. Muitas vezes nós cometemos erros também, porque essa vaidade que está no coração do homem, essa soberba que está no coração do ser humano, nos leva a querer ir por cima. Não, eu vou chegar lá, eu vou dar uma carteirada, vou mostrar quem eu sou, vou falar com o meu pastor, vou falar com fulano de tal, não sou qualquer um. Isso muitas vezes são marcas que estão dentro de nós, queridos, que precisam ser trabalhadas. Segundo erro desse homem, pensou que poderia comprar a bênção de Deus. No verso que nós lemos, verso 5, fala a quantidade de coisas que levou: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 vestes finas. Avaliando isso hoje em reais, ele tinha perto de 7 milhões ali de mercadoria, era muito dinheiro. Ou seja, segundo o erro, ele pensou que podia comprar a bênção de Deus. Quanta gente pensa que pode comprar a bênção de Deus? Quanta gente pensa que é o dinheiro, sabe, que é o cheque que você pagou? Não, porque vai acontecer. Quantas pessoas, até líderes mesmo, que falam: olha, mas eu estou dando o meu dízimo, por que isso está acontecendo? Eu estou pagando a minha oferta, estou dando a minha oferta, por que isso acontece? Onde eu não aceito isso? Cadê Deus? Você já parou para pensar se Deus pode estar provando a tua vida? Você já parou para pensar e ver a vida de Jó, quando diz que o Satanás compareceu diante do Senhor, e o Senhor disse para Satanás: olha o meu servo Jó. E o Satanás olhou e disse assim: caramba, né? Vou ter que engolir essa, né? E Deus disse: olha, ele é temente a mim, é íntegro, é homem de Deus. E o Satanás, qual foi a primeira coisa que o Satanás falou? Satanás disse assim: ele está blindado pela tua presença. O Senhor abençoou ele de tudo que é jeito. Ora, quem que não vai querer te servir? Ele está blindado, ninguém chega perto dele, é a menina dos teus olhos, você cuida dele de uma forma especial. Quem que não vai querer? Aí o diabo falou: tira os bens dele, tira o que o torna feliz. E aí começou o ataque, porque Deus acabou permitindo. Muitas vezes nós estamos passando por ataques, por situações que a gente é tentado a falar e a dizer: ah, mas espera aí, eu tô comprando a bênção de Deus, eu estou dando o meu dízimo, eu estou dando a minha oferta, por que isso me acontece? Então pare, irmãos, muitas vezes de murmurar nessa questão e pensar: será que Deus não está provando a minha vida? Será que Deus não está permitindo para ver até onde eu aguento, até onde eu posso ir? Será que Deus não ouviu a minha oração quando eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que Deus não ouviu a minha oração quando eu disse: Senhor, eu quero crescer? E ninguém cresce em festa, a gente cresce em provação, a gente cresce em sofrimento. Terceiro erro que eu vejo na vida de Naamã: veio com todo o seu aparato militar. Chegou na casa de Eliseu com cavalos, com carros, com armas, todo mundo preparado ali, né? Imagina, entrou naquela cidadezinha Samaria, cidadezinha pequenininha, Mequetrefe, né? Aquela quantidade de soldados armados, todo mundo correndo, só para mostrar a sua força, para mostrar o seu poder, para mostrar o quanto ele podia.
Quarto erro que você encontra na vida de Naamã: esperava um outro tipo de tratamento. Ele esperava mais atenção, esperava algo sobrenatural. Diz o texto 11, no verso 11, que ele esperava que o Eliseu colocasse a mão, descobrisse, a lepra dele, pegasse o óleo que a gente tem aí e jogasse óleo em cima, e pusesse as mãos e começasse a falar em línguas, desse uma rodopiada ou uns 3 pulinhos, ou soprasse no rosto dele, ele ia cair duro, ia levantar curado. Ele esperava alguma coisa. Quantas vezes nós esperamos alguma coisa e na nossa mente a gente manipula alguma coisa que tem que acontecer, mas isso Deus não vai fazer se Ele não quiser fazer. Deus tem uma forma diferente de agir na nossa vida. Pelo único fato, irmãos, que o nosso Deus é soberano. Nenhuma mente se compara à mente de Deus. Deus é soberano. Ele te cura se Ele quiser te curar. Ele toca nas tuas feridas e te sara se Ele quiser. Hoje, se Ele quiser esperar 10 anos, vai esperar 10 anos. É Ele que abre as portas das tuas finanças. Diz: eu quero abençoar, quero enriquecer esse. É Ele que faz. Ele diz: eu não quero, e não vai acontecer. Ele é soberano. Naamã não entendeu isso. E na verdade muitos cristãos não entendem isso também até hoje. Quinto erro: ele conhecia sobre o assunto autoridade, mas agiu com ignorância com a autoridade espiritual. Ele era general. Ai, se alguém não obedecesse. Acima dele só estava o rei da Síria. O resto ele era o cara. Ele era o homem. Então ele estava acostumado a lidar com o assunto autoridade. Mas diante da circunstância, ele não entendeu o que era autoridade espiritual. E muitas vezes nós não entendemos o que é autoridade espiritual. Aliás, a igreja de Deus, ela está destruída muitas vezes porque falta o reconhecimento do que é uma autoridade espiritual. Falta um reconhecimento. Você anda por aí, é uma igrejinha aqui, outra ali, outra ali, outra aqui. Outro dia eu passei numa, tinha 2 pessoas. A gente, glória a Deus, Mas peraí, por que está com 2 pessoas? Aquilo é menor do que uma célula. Porque o camarada estava lá na igreja, lá ele cantava, lá ele pregava, e aí ele brigou com o pastor, e o pastor não quis ver mais ele ali, ou ele disse: não, vou sair com o meu grupo, e saiu com o grupo dele, para fazer a igreja dele, porque ele não quis se submeter. Eu não estou dizendo e defendendo, irmãos, porque eu sei como muitas vezes as igrejas, tenho ideia de como alguns são pastores, são pessoas que muitas vezes não negociam, não conversam, são pessoas que perderam a visão, que entraram por um caminho herético, que entraram por um caminho fora da palavra. Enfim, há motivos, há brechas para isso. Mas uma grande parte, às vezes, não é essa. É a falta de reconhecimento do que é uma autoridade espiritual. Isso é muito sério. Isso é um erro fatal, muitas vezes, dentro da igreja, na vida do cristão, não reconhecer a autoridade espiritual da igreja. Glória a Deus por essa igreja que entre muitos fatores que eu creio que Deus tem nos abençoado, um desses fatores é o reconhecimento do que é a autoridade espiritual dentro desse ministério. Não entendeu Naamã. Ele quis passar por cima como rolo compressor. Ficou chateado porque simplesmente ele queria que o Eliseu saísse e desse uma palavra para ele. Isso não aconteceu. O Eliseu não quis nem saber dele. O que é autoridade espiritual? O que nós podemos falar sobre a autoridade espiritual? Eu penso que a autoridade espiritual, ela não é concedida por homens, mas só Deus pode concedê-la, meu irmão. Eu acho que o homem pode dar autorização, mas dizer: olha, a partir de agora, você é uma autoridade espiritual aqui, sabe? Você vai ser provado por Deus e pelos homens para mostrar que você é uma autoridade espiritual. Você talvez tenha a autorização que o pastor Newton deu, ou que outros pastores deram, mas a autoridade espiritual vai ser algo questionado na tua vida, que o tempo, as horas, a tua dedicação e o próprio Deus vão provar isso ao teu lado. Jesus diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ele tinha essa autoridade, ele repassou aos seus discípulos, mas seus discípulos tiveram que conviver, tiveram que passar com aquilo, tiveram que ter experiências para mostrar que eles tinham aquela autoridade.
Como Pedro, logo depois, no templo que ele vai entrando para louvar a Deus, ele é provado, o homem pede a ele a prata e o ouro, ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levante e anda. E aquele homem foi curado. Aquele era o momento que ele demonstrava a sua autoridade espiritual sobre aquele demônio. É algo que você conquista diante de Deus no dia a dia, e tem que passar por experiências, por provas duras. Eu conto algumas experiências, tantas que a gente já teve, mas me lembro que há muitos anos atrás, como não tinha, a igreja não tinha tantos pastores, era bem pequena, as pessoas lidam direto com o pastor, né? Eu me lembro que um dia alguém me ligou e falou, pastor, vem aqui, corre aqui, na casa de tal irmão, que o irmão está endemoniado, e o demônio vai matar ele. E aí eu fiquei assim, mas por que o demônio quer matar ele? Aí as pessoas nunca contam a história toda, né? Nunca ninguém conta tudo. As pessoas contam o que elas querem contar, ou por cima. E aí eu tinha um irmãozinho lá, eu era bem magrinho na época, né? Parece difícil de acreditar, mas era, né? Eu tenho fotos, tenho provas aí, né? Muitas fotos, né? E eu era magrinho, aí o irmão tinha uma motinha, subiu na moto, eu atrás dele, vamos lá. Quando nós chegamos na rua, a rua tinha parado, que nem hoje aqui. Fecharam a rua, o povão saiu na rua, e eu falei, meu Deus, alguma manifestação. Naquele tempo não tinha manifestação também. Eu falei, não é jogo, não é manifestação, Corinthians não foi campeão, o que está acontecendo aqui, né? Fiquei pensando, aí a moto quando chegou logo um cara gritou ali, ó o pastor aí! Eu falei, meu Deus, o que é? O negócio é comigo, né? Está acontecendo alguma coisa aqui, né? Aí você entra naquela multidão, você se vê como é o salvador da pátria, estão te aguardando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí vai lá, pastor, vai lá. Eu falei, mas o que vai acontecendo? Vai lá, e foram me empurrando, eu entrei por um corredor, e quando eu vi, eu estava lá num beco, né? Na frente da casa daquele irmão, e todo fechado, e as pessoas dizendo, ei pastor, ora por ele, o demônio está lá dentro, pegou ele, né? Aí eu falei, pô, mas não tem crente para orar não? Ora aí, entra aí e ora por ele. Eu falei assim, mas ninguém ora. Porque ele tem uma faca lá e diz que vai matar ele. Eu falei, opa, então tem faca, já não é caso para o pastor, é caso para a polícia, né? Aí eu fui lá, pensei, disse, meu Deus, misericórdia, como é que eu vou fazer isso? Nunca lidado com aquilo. Fui abrir a porta fechada. Aí me deu até um alívio, disse, justificativa. A porta está fechada, eu vou embora. Não dá para abrir, chama um chaveiro aí. Aí alguém no meio da multidão, o povo tem ideia para tudo. No meio da multidão alguém gritou, pula a janela. Fosse hoje eu tinha outra justificativa, eu não passo. Não passo. Aí eu olhei assim, não vou pular a janela. Olhei assim, um escuro tremendo. Já logo imaginei, eu pisando lá por na janela e o cara com a faca aqui, cravando nas minhas costas, né? Não vou entrar, né? Não. Um medo terrível, né? E todo mundo parado lá. E aí, pastor, vamos lá. Aquela pressão, né? Aquela pressão. E eu ia embora. E eu ouvi uma voz. Falou no meu ouvido. Falou assim, você tem autoridade. Manda ele abrir essa porta, que ele vai abrir. E aquilo entrou dentro de mim. E eu fiquei pensando, você tem autoridade. Manda ele abrir. E eu fui até a porta, irmão, não sei onde eu arrumei tanta coragem assim. E falei, você que está aí dentro aí, abre essa porta que eu quero entrar agora. E eu falei, dentro de mim eu ouvi aquela outra voz do diabo, né? Até parece que ele vai abrir, né? Até parece que ele vai. Você ouve essas coisas, né? Pensamento, aquele negócio, até parece que ele vai abrir. A voz da incredulidade que age. Deus fala de um lado e a incredulidade fala do outro. Até parece que ele vai abrir. Aí daqui a pouco só vi a porta abrindo, né? Quando a porta abriu, eu já dei um pulo para trás, né? Só olha que abriu mesmo, né? Quando eu olhei, tinha um missionário do meu lado me ajudando, ele já estava no meio da multidão. Eu estava sozinho no negócio. Eu falei, caramba, pus o dedo assim, apertei a porta, disse, vai que ele está atrás da porta, tem que ter certeza, né? Aí vi que a porta abriu todinha, casa escura. Aí entrei devagarzinho, bem devagarzinho, né? Aí escutei aquele barulho da faca, só ele batendo a faca assim, todo torto lá. Eu sou Exu Caveira, vou tirar o sangue dele hoje, vou beber o sangue, né? Aí eu já pensei, você é um mentiroso, teve chance para isso, não fez, não é agora que vai fazer. Aí eu disse, eu vou em cima dele, tirar a faca dele. Aí a outra vozinha falou, não, você tem autoridade. Eu falei, dá essa faca aqui. Aí ele veio para cima de mim para dizer a faca. Eu falei, melhor não, joga essa faca no chão. Já que eu tenho autoridade, joga no chão. Já que tem autoridade, eu vou mandar, né? O cara vem trazer a faca assim de mim, vai que na hora ele escuta outra voz, não, fura ele agora aí, né?
Senão fica longe de mim esse bicho aí, né? Ele veio com a faca, veio com tudo, já joga isso. Aí ele jogou a faca, quando ele jogou, eu disse, agora ele vai ficar. Aí fui para cima dele, aí veio um missionário também, vamos te ajudar, pastor, vamos lá, então vamos. E sai, aquela vida acabou sendo liberta naquele dia, para a glória do Senhor Jesus, queridos. Deus seja louvado. Até hoje aquela família serve ao Senhor, até hoje. Mas é o princípio da autoridade. Autoridade que você descobre horas que não é uma coisa você bater carteira para as pessoas para mostrar, é algo que tem horas que você é provado, e Deus te dá graça para dizer que Ele está te dando autoridade para fazer a obra dEle. Quem tem autoridade não precisa aparecer, não está preocupado, não, eu tenho que aparecer, é o meu nome, põe aí, olha, eu preciso aparecer, a hora que eu aparecer, né, coloca luzes, né, coloca um tapete, né, porque eu vou aparecer. Um irmão que veio de uma igreja que eu disse, pastor, me recusei a acreditar que era verdade, mas vai que ele falou que era, né, que um pastor que ele congregava lá, ficava esperando a igreja encher, e ele ficava atrás da porta, tinha uma portinha, ele ficava olhando pela fechadura ali, para ver se tinha bastante gente. Aí quando tinha bastante gente, ele mandava apagar as luzes, jogava um farol, né, de luz aqui na frente, né, e entrava, né, e quando ele entrava todo mundo tinha que aplaudir ele. Fala para mim que é verdade, né, Marcos? Quem tem autoridade não precisa aparecer, meu irmão. Todo mundo esperava do Eliseu alguma coisa. O cara chegou lá com toda a pompa, entrou. Cadê o profeta? Cadê ele? Até um bilhetinho, ó. Vai no Jordão, dá 7 mergulhos, vai ser curado. Eu imagino, o general pegou aquilo, jogou no chão, pisou, falou uma meia dúzia de palavrão, que o homem do mundo é assim mesmo, né? Que é isso? Cadê esse profeta? O profeta não está nem aí, quiser ser curado, vai lá, toma teu banho lá, 7 mergulhos, vai ser curado. Outra coisa que eu vejo, irmãos, que onde há autoridade, não há desordem. Lugar que não tem autoridade, vira bagunça. Lugar que não se impõe autoridade, vira bagunça. Perde-se a ordem, perde-se o comando. O diabo tem destruído no nosso país a figura do pai. O pastor hoje falou um pouco sobre família. Deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto. A figura do pai é uma figura de autoridade. É uma figura de respeito. É a figura que protege, é a figura que dá direção, é a figura que sustenta. É a figura que dá segurança, tanto para o homem como para a menina em casa, e como para a mulher. Essa figura do pai, que é a figura de Deus Pai, tem sido destruída, tem sido atropelada, tem acabado. Isso é frustrante, porque as pessoas não conseguem ter um relacionamento com o pai, elas não sabem o que é um pai. E quando se fala em Deus Pai, elas não conseguem imaginar como é que o Deus Pai age, porque eu não tive um pai. Meu pai, na verdade, não foi um pai de verdade. Isso muitas vezes desfigura a imagem de Deus Pai na nossa vida. Perde-se a autoridade. Um pai de verdade, ele tem autoridade. O pai de verdade, ele bate na mesa, no ponto final ele diz, é assim. Ele ensina, ele fala, ele corrige, ele dá amor, ele beija, ele abraça, ele dá presente, ele sai, mas na hora do negócio pega, ele bate, é assim, é do meu jeito. É do meu jeito que vai acontecer. E todo mundo se curva ali, porque sabe que ele é a autoridade. Sabe que ele está no comando. Sabe que ele é o provedor da casa. Sabe que ele precisa carregar 2 mulas nas costas, ele vai carregar. Precisa carregar saco de batata, ele vai carregar. Precisa carregar de manhã, trabalhar de manhã, à tarde e à noite, ele vai trabalhar, porque ele é a figura do pai. E o nosso pai lá em cima tem o mesmo procedimento com os seus filhos aqui na terra. Ele é a nossa proteção, ele é a nossa direção, ele é o nosso sustento, ele é o nosso cuidado, ele é o nosso protetor. Ele é aquele que nos abraça e nos guarda e nos protege como um pai de verdade. Onde há autoridade, há cobertura espiritual, irmãos. Como nós precisamos de cobertura espiritual? Os ataques são muitos. São muitos. Nós precisamos de alguém que faça a nossa cobertura, que ore por nós.
Está tão feia a situação no país. Todo dia, sabe, a quantidade de maus testemunhos de líderes e pastores é imensa. Pastores renomados, pastores que já conquistaram espaços e altura dentro da sociedade brasileira, têm caído, têm falhado, porque não tem tido uma cobertura. Não tem ninguém para lhe chorar, não abre o coração, não fala dos seus problemas, ninguém intercede por eles, ninguém ora por isso, porque pensa que é um super-homem. E olha, eu abro o meu coração para vocês. O pastor é um homem tão igual quanto você, ou às vezes até pior. Ele precisa de oração, ele precisa de ajuda, ele precisa que alguém estenda as mãos. Ele precisa que alguém ore, ele precisa muitas vezes ser confrontado também, porque ele também é homem. Ele também tem tentação com o sexo oposto, ele tem tentação com o dinheiro, ele tem tentação muitas vezes com o poder, com a fama. E hoje tem alguns que têm tentação até com o mesmo sexo, está complicado. Mas tem que ser tratado, é uma vida, tem que ser tratado. Onde não há autoridade, não há cobertura, as pessoas estão sem cobertura. Quando chove aqui eu vejo, os irmãos vêm de carro, mas as irmãs entram sequinha, porque alguém pega o guarda-chuva, o marido, tá, põe aqui, mas ele tem que guardar o carro. E quem guardou o carro hoje viu como é longe, quando tem muita gente, né? Vai lá embaixo, e aí vem de lá embaixo até aqui, embaixo da chuva, chega molhadinho. Se pergunta, qual a vantagem de ter um carro? Se não tem um guarda-chuva, não tem vantagem nenhuma nessas horas. Cobertura espiritual é simbolismo de um guarda-chuva, de alguém que protege, alguém que entra na briga, de alguém que diz, eu vou te cobrir nessa chuva. Espera aí, eu sei que tu é fraco, eu também sou, mas vamos junto nisso. Autoridade é símbolo de cobertura espiritual na nossa vida, irmãos. A importância dos amigos é demais, é muito grande. Quando aqueles homens, quando o Naamã está prestes a desistir da cura, veja bem, essas pessoas que estavam próximo deles, esses outros oficiais, se eles não tivessem intervindo naquele momento, essa história não seria contada, porque o Naamã ia desistir. Eles chegaram no Naamã de um jeito tão especial, com uma palavra tão especial, que disseram, olha meu senhor, se ele te pedisse alguma coisa tão difícil, tu não faria? Se ele dissesse, esse ouro que tu trouxe não é suficiente, eu quero mais, e garanto a tua cura, você não traria mais ouro? Você traria? Se ele falasse, olha, você vai sair curado, mas você vai ter que voltar a pé até a Síria, tu não voltaria? Ele te pediu algo tão simples, que custa? Que custa? São pessoas que têm o dom de conseguir fazer o outro ver de uma forma diferente, com as suas palavras. E nós precisamos de pessoas assim, que acreditem, que vão até o fim, que estendam as mãos, que sejam amigos. Porque é fácil criticar, é fácil jogar pedra, é fácil apontar o erro, é fácil ver erro na vida do líder, na vida do pastor, é fácil ver erro na vida dos irmãos, mas é nessas horas que a gente tem que mostrar a mão, estender, pegar o guarda-chuva, abraçar. Naamã vai para os 7 mergulhos, e essa mensagem tem um outro lado que eu não vou entrar nela, que seria o que representa os 7 mergulhos, não vou entrar. Ele saiu curado daquele lugar. Eu fico imaginando o último. Eu imagino o meio e imagino o último. O meio é que ele disse, cheguei até aqui e não aconteceu nada. Estou do mesmo jeito. E quanta gente está assim, na obra de Deus, está servindo, está no ministério. Diz, caramba, eu estou aqui nessa luta faz anos e não muda. O negócio não vai. Eu estou com essa igrejinha aqui, a igreja não anda, meu irmão. Teve uma época na minha vida que eu pensei em desistir também. Tem uma época que eu disse assim, eu acho que meu ministério não é esse, eu estou no ministério errado. Porque eu tento, não passa de 100. É 100, quando vai chegar em 110, cai para 90. Aí é uma luta para chegar nos 100, aí passa um pouquinho, volta para 90, aí cai para 80. Aí depois chega nos 100, fiquei anos assim, trocando figurinha, disse, acho que o negócio é comigo, Deus está dando um sinal, é hora de eu parar, é hora de eu fazer outra coisa. Muitas vezes o meio é o mais perigoso, porque você atinge uma caminhada e não vê nada, aí entra a tua
confiança, a tua fé, a tua certeza. Eu vou até o final. Até o final Deus vai me honrar nesse negócio. Até o final Deus vai mudar a minha sorte. Até o final alguma coisa vai acontecer. Sabe, queridos, essa é uma marca do vencedor. Isso é uma marca do homem de Deus. É acreditar até o final, dizer: eu não vou parar, eu não vou jogar minha toalha. Sabe, enquanto eu tenho perna eu vou andar, enquanto eu tenho mão eu vou me rastejar. Sabe, enquanto eu tenho fôlego eu vou respirar, mas eu vou até o final das consequências, porque eu sei que esse negócio é de Deus, e é Deus que vai ter que honrar a minha vida. Já pensou se eu tivesse parado? Quanta coisa maravilhosa a gente tinha perdido. A igreja poderia naturalmente até existir, mas talvez de outra forma, com outra visão, com outra característica. Por isso que você nunca sabe. Você pode estar passando a maior luta hoje. Vou dizer uma coisa: você pode nem estar no ministério hoje e nem imaginar, diz: caramba, esse negócio de ministério, não sei se é para mim não. Mas Deus pode te chamar amanhã, como Deus pode te chamar hoje. E daqui a 10 anos você se vê de uma forma diferente. Daqui a 20 anos você se vê de uma forma diferente. Daqui a 30 anos você diz: meu Deus, eu não imaginava que Deus tinha tanta coisa boa para fazer com a minha vida. E eu sonho, meu irmão, eu sonho, eu viajo. Quando eu digo assim, isso é só o começo, é porque eu creio que é só o começo mesmo. Eu não sei se eu vou ver ou não vou ver. Eu sei que um dia esse ministério vai crescer tanto, irmãos. Vai surgir tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, sabe? Tanta gente usada, tanta gente cheia de poder, tanta gente cheia de autoridade. E vai levar esse evangelho não só para o Brasil, de ponta a ponta, mas em muitas partes do mundo ele será levado. E Deus vai usar a tua vida. Se você está me ouvindo hoje, escreve isso, porque talvez daqui a 30 anos você leia isso: meu Deus, eu ouvi isso e não acreditei. Eu ouvi isso há 30 anos atrás e não acreditei que era verdade. Porque você nunca sabe, quando uma vida vai para as mãos de Deus, o que Deus pode fazer com a tua vida. Não é as tuas forças, meu irmão. Durante um tempo eu acreditei que eram minhas forças. Durante um tempo eu acreditei que era jejum. Durante um tempo eu acreditei que eu trabalhava muito. Não, eu trabalho muito. Mas chegou uma hora que eu disse: não, está longe de ser. Eu sou um miserável perto de tudo isso. Eu sou pequeno perto de tudo isso. Isso não é de mim, isso é de Deus. Só Deus pode fazer isso. Isso que acontece nesse ministério, as conversões, as mudanças de vida, os milagres, só Deus pode fazer, não tem explicação. E Ele quer fazer, deixa na mão dEle, descansa. Então eu sei quanto Ele pode fazer quando Ele usa homens e mulheres com a sua autoridade. Agora a pergunta é, na continuação da mensagem, a segunda parte: por que Geazi foi atrás de Naamã? Quando você repara um pouquinho e lê a história começa com Elias. E de Elias, Eliseu é tocado. E ele é chamado para o ministério, ele deixa o que ele está fazendo, ele fica apaixonado pelo ministério de Elias. O que Eliseu fazia? Ele cuidava de boi, ele arava, ele cuidava da terra, ele era fazendeiro. Quando ele recebe o chamado, o que ele faz? Você se lembra? O boi simboliza a força, o boi simboliza o meio de ganhar vida, o dinheiro, o trabalho. O que ele faz com o boi? Diz que ele vai para casa e faz um churrasco, distribui para todo mundo. Ou seja, ele mostrou que ele estava servindo a Deus totalmente pelo amor. Que ele estava indo para a obra sem nada. Simplesmente pelo aquilo que ele viu na vida de Elias, ele disse: eu quero isso. E ele fala: eu queria 2 vezes o poder desse homem. E o Elias disse: dura coisa pediste, mas é possível. Então Eliseu tem um ministério maravilhoso, que na verdade inicia assim, intenção nenhuma no coração, apenas de servir a Deus, de amar a Deus, de fazer igual ou um pouco mais do que Eliseu estava fazendo. Mas Geazi já é diferente. Geazi, eu diria que ele é um líder desconectado. É um líder que não está ligado na obra de Deus, que não está vendo o que está acontecendo.
que ele não está prestando atenção, que o jogo está acontecendo, ele está voando, a bola está sendo lançada para a área, ele é o centroavante, ele está nem aí, ele não sobe com os zagueiros, ele não está acreditando que ele pode, ele está vendo outra coisa que lhe interessa, que é fruto daquilo que está no seu coração. Eu vejo que Geazi foi atrás de Naamã, porque ele faz julgamentos por ele próprio, contra o seu líder. Ele diz: meu senhor foi bom demais quando isso era meu. Quando o cara quis trazer aquela grana, depositar aos pés dele, ele não quis, por 2, 3 vezes ele não quis. Meu senhor foi bom demais. Ele julga, faz julgamento próprio contra o seu líder. Isso caracteriza algumas coisas que estão no seu coração, irmãos, que são perigosas, são sinais que estão dentro do nosso coração, que precisam de tratamento. E o Geazi estava dando prova disso, já que ele era um cara desconectado, que ele fazia julgamento do seu senhor, porque já havia alguma coisa no seu coração, que não era tão reto como Elias, que não era tão reto como Eliseu. E pela primeira vez na Bíblia poderia se mostrar 3 gerações seguidas servindo a Deus. Os historiadores dizem que dificilmente 3 gerações seguidas servem a Deus no seu potencial. Que dificilmente um país que prova o avivamento consegue fazer 3 gerações seguidas servindo ao Senhor. Irmãos, que coisa difícil. Esse homem teve a chance disso. Geazi teve a chance de reproduzir, de dizer: eu também quero 3 vezes o poder de Eliseu, porque eu estou apaixonado pelo que Deus está fazendo. Mas não, ele já julgou o seu líder, o seu pastor, e disse: caramba, ele não está preocupado, o cara cheio da grana aqui, está deixando a grana embora. Sabe que às vezes eu tenho pensamentos assim, irmãos? Eu tenho pensamentos, oportunidades surgem. De uma pessoa me chamou, de quem vai lá, que a pessoa quer te dar uma oferta, quer te dar uma coisa. Vai lá. E eu fui. Quando chega lá, a pessoa perguntou: quanto é que você quer? Quanto você precisa? E eu sei que se eu pusesse um valor, aquela pessoa daria. Ele disse: eu não preciso de nada. Eu vim aqui te visitar e orar por você. Eu não vim aqui buscar o teu dinheiro. Fica com você. Sabe, eu sei que aquilo chocou aquela pessoa. Ele não esperava, retraiu, guardou o cheque. Você vem aqui para orar por você, eu vim aqui para te ouvir. Eu não vim aqui buscar o teu dinheiro. Teu dinheiro, se quiser, você vai lá na igreja, coloque lá na igreja, como você sempre fez. Julgamento. Outra coisa que eu vejo na vida de Geazi, ele não percebeu que se não serve para o seu líder, não serviria para ele. Se o dinheiro, se a riqueza não estava servindo para o seu líder, não deveria servir para ele. Se o homem de Deus, que fazia tantos milagres, tão usado, que estava ali para ensiná-lo, para cuidar dele, rejeitou o dinheiro e os presentes, ele deveria te fazer o mesmo. Diz: não, ele rejeitou, eu vou na mesma batida. Ele não é bobo. Ele não quis o dinheiro, ele não é bobo. Quanta gente pensa ao contrário? Quanta gente age como Geazi? Quantas pessoas e quantos líderes por aí, ficam lá querendo: você é bobo, não faz, tem que tirar, tem que conversar, tem que pedir mesmo, tem que fazer isso. Espera aí, meu irmão. Hoje nós aprendemos sobre isso. Quem é que te sustenta? Quem é que te chamou? Quem te convidou a pagar conta? Eu já falei isso para Deus tantas vezes em momentos de crise: Senhor, não foi o Senhor que me chamou? Então o Senhor paga. Me mostra onde está, eu vou trabalhar, mas o Senhor paga. Manda vir. Porque senão eu volto para onde eu vim, eu volto a trabalhar. O Senhor me colocou aqui, o Senhor tem que me honrar, tem que cuidar de mim. Ele tinha ganância como uma grande motivação do seu ministério. Não era paixão por Deus, passou a ser a ganância. Não era o amor, não era a simplicidade em servir, era o montante. Lendo sobre a vida de John Wesley, uma das coisas que ele usa como princípio na sua vida era a simplicidade. Ele falava bonito, eloquente, homem estudado, da elite na Inglaterra, muito estudado, muito inteligente. Ele baixou o nível e disse: nós vamos falar a língua do povão. O povão não nos entende. O povão não entende o que a gente fala. Ele foi pregar em Bristol, uma das cidades mais pobres da Inglaterra. Só tinha bêbados, prostituta, gente pobre ali, peão mesmo. E disse: o povo aqui não entende o que a gente fala, não.
Quem quiser pregar aqui vai ter que falar a língua do povão aqui para eles entenderem. Vamos falar o vocabulário deles. Vamos descer a simplicidade do evangelho. Vamos conviver com ele. Eu aprendi quando fiz seminário, o pastor que me dava aula, ele falava assim que Jesus falava o grego koiné, era o grego do povão. Tinha o grego clássico, mas tinha o grego do povão. A língua do povão era o koiné. Jesus falava a língua do povão. Sabe, se você quer atingir a massa, se você quer falar a quantidade de pessoas, você tem que falar aquilo que eles precisam entender ou estão ouvindo. Geazi tinha ganância. Sua grande motivação, ele era motivado pelo dinheiro, pelos recursos. Quando ele viu aquele montante, seu olho cresceu, seu coração bateu mais forte, sua mão começou a coçar. Ele não via a hora daquele homem ir embora e já começou a pensar na cabeça: olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, mas eu não perco isso por nada. Como é perigoso quando a nossa motivação muda. Como é perigoso. Eu falo sempre aqui que às vezes eu pegava... Minha filha tinha um palhozinho, daqueles bem simplesinhos. Às vezes eu pegava o palhozinho e ia dar uma volta, né? Aí o pessoal que me conhecia: ô pastor, isso não combina com o senhor. Eu disse: não, mas estou treinando. Acho que eles não entendiam o que era, né? Eu falei: estou treinando, porque eu dizia para Deus quando andava: Senhor, eu sei que eu tenho um carro muito bom, mas se um dia eu precisar andar nele aqui, eu tô alegre. Estou alegre andar nesse carro. Ele é bom. E eu defendi o carro: ele é bom, tem um motor bom, anda bem, né? Que era o que eu sentia. Porque às vezes você tem que olhar para você mesmo e analisar a tua vida. Será que você não está saindo do teu nível? Será que você não está esquecendo os princípios básicos? Será que você está disposto a começar do zero se você precisar? Se Deus te chamar e dizer: eu te quero em outro lugar. Aí você: mas espera aí, opa, eu não posso largar mão daquela igrejona lá, né, que eu construí, afinal de contas, né, que me deu muito trabalho. Não podemos ser como Geazi, queridos. Não podemos ser como Geazi. Temos que voltar a ser servo. Ele usava o nome de Deus para alimentar a sua ganância. Ele disse: eu juro pelo meu Deus que eu vou atrás desse era meu e eu vou tirar centavo por centavo dele. Como é perigoso quando nós usamos o nome de Deus para manipular. Como é perigoso quando nós usamos o nome de Deus para levantar recursos sem causa própria. Quando eu vejo a televisão, eu tenho nojo. Tenho nojo do que eu vejo muitas vezes em alguns shows. Cheguei a ver um cantor falando num show lá com 3, 4 mil pessoas, dizendo: estou aqui para servir, porque eu sou um servo e eu vim servir os irmãos, ganhando 80 mil reais para fazer aquele show. Se eu fosse um americano, né? O americano vomita, não sei porque ele vomita tanto, né? Eu não sinto vontade de vomitar. Eu já ia vomitar. Mas fiquei com nojo. Pô, o cara ganha 80 mil em 2 horas, dizer que está aqui para servir. Que é isso? Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias assim, que as pessoas determinam quanto você me dá para pregar na tua igreja. Olha, eu cobro 30 mil, cobro 20 mil. Eu fico pensando: quanto o povo ganha? As pessoas, para ganhar R$1.000, R$1.200, R$1.500, elas têm que ralar muito. E mesmo pessoas formadas, com universitários, sabe, que já tem experiência, ganha 2, 3 mil no maior sufoco, e luta para segurar aquele emprego. E o cara em 2 horas quer subir num púlpito e levar 30 mil reais. Aonde nós estamos vivendo? Será que Jesus faria isso? Ele diria: olha, eu vou visitar agora Cafarnaum, mas é o seguinte, nos meus comícios eu quero levantar pelo menos 50 mil reais em Cafarnaum, senão eu não piso naquela cidade miserável e pobre. Será que Jesus agiria assim? Se ele dissesse: agora eu vou na Judéia, sabe, e lá na Judéia tem mais dinheiro, então eu quero levantar pelo menos 100 mil reais na Judéia, senão eu não prego lá. E aí ele dizia: e nem Pedro vai cantar aqui, né? Eu não prego e Pedro não canta, se não me der isso aí. Esse evangelho que nós estamos vivendo no século 21, isso precisa acabar pelo bem do evangelho. A igreja precisa recobrar o lugar dela, lugar de autoridade, lugar de poder, lugar de fogo, lugar de simplicidade, lugar onde Deus fala, lugar onde nós entramos e o nosso coração é regado e banhado pela presença de Deus. Aleluia! Charles Spurgeon dizia:
Nada deveria ser alvo do pregador, a não ser a glória de Deus. Nada deveria ser alvo do pregador, a não ser a glória de Deus, através da pregação do evangelho da salvação. Eu pago para pregar se precisar, meu irmão. Os pastores e ministérios precisar, eles vão pagar para pregar. Se um dia acabar, diz, não tem mais dízimo, não tem mais dinheiro, nós vamos ralar, vamos trabalhar, né? Vamos carregar bloco, vamos fazer qualquer outra coisa que a gente sabe fazer e vamos pagar para poder continuar pregando, porque a nossa motivação não é os recursos financeiros, a nossa motivação é a glória do Senhor, é a presença de Deus, é o fogo de Deus que cai na nossa vida, é ver pessoas salvas e libertas pelo poder de Deus. Naamã não tinha mais um espírito de servo que se alegra com a libertação de vidas. Tem coisa mais linda, irmãos, do que ver pessoas entregando a vida para Jesus. Não tem coisa mais linda no evangelho do que você escutar o testemunho das pessoas, de como elas entraram, como elas estão. Tem coisa mais linda no evangelho do que ver pessoas quebrantadas e saber que Deus usou a tua vida, ou usou o teu ministério, ou você faz parte de tudo isso. E Deus tem te abençoado e você tem servido esse ministério. Deus tem usado a tua vida como servo. Naamã perdeu essa característica de servo e só olhava as verbas de Naamã. Geazi perdeu essa característica e só olhava as verbas de Naamã. Geazi não soube esperar o seu tempo. Como é difícil esperar o tempo de Deus na tua vida. Quando ele chega diante de Eliseu, a primeira coisa que Eliseu diz: não era o momento para aceitar prata e ouro. Ele não disse que nunca aceitaria, ele disse, não era o momento este para aceitar presente ou prata e ouro. Há o tempo de Deus na tua vida. Há o tempo do cuidado de Deus. Às vezes Deus está fechando as portas. Deus quer te cuidar de outro jeito, na tua vida. Deus quer tratar de outra maneira. Não era o tempo, mas há o tempo. O tempo de Deus vem, meu irmão. Talvez hoje muitos estejam chorando, talvez muitos estejam passando momentos dificílimos. E Deus, será que isso vai? Senhor, que luta, meu irmão, em nome de Jesus. Se Deus está no teu barco vai andar, mas vai andar na hora certa. Eu garanto para você que se você tem aliança com Ele, está com Ele, afundar jamais, porque Ele é o Senhor que segura o teu barco. Geazi, se a rebeldia não for dominada, ela nos dominará, meu irmão. Quando eu falo de rebeldia, primeiro eu falava assim, cara, para ser rebelde tem que fazer uma coisa muito feia. Tem que ser, não é qualquer um que é rebelde, né? Vocês pensam, rebelde é um termo pesado, não é? É ou não é? Esses rebeldes. Mas, meu irmão, eu descobri que todo dia nós temos ações de rebeldia no nosso coração. Porque a gente taxa logo que o pecado é o pecadão. O cara fuma, fumante aí. Mas ele mente discretamente, já não é um pecado igual ao de fumar, né? São pecados diante de Deus. O rótulo da rebeldia parece ser uma coisa pesada, mas as nossas ações, muitas vezes, são rebeldes. E se nós não o dominarmos, ela nos dominará. Porque ela espera a hora para atacar. Ela espera a hora para agir. Aquilo está guardado no coração. É como uma metralhadora que está pronta para disparar, mas tem a hora. Não é qualquer hora. E Geazi não foi tratado. Ele estava ali, que seu coração já tinha sintomas de rebeldia claros e fortes. Mas não foi tratado. E quando surgiu uma oportunidade, ele disse, agora. Não vou perder essa. Deus vai me ajudar. Estou com Deus nessa. Se ela não for tratada, quando nós tivermos oportunidade, ela se manifesta. Sabe, você podia imaginar tanta coisa, desde um ato de rebeldia, de uma divisão da igreja, até um ato
contra o seu líder. Eu brinquei hoje, falei. Lá atrás tem uma plaquinha lá naquele banco lá, dizendo que aquele lugar é reservado apenas para mãe, papais, tem crianças pequenas. E aí quando você senta ali, não sei se os irmãos estão ali, todos têm criança, né? Se você sentou a ler e não leu, tudo bem. Mas se você leu, diz, pô, isso aqui é para pai, isso para mãe, eu vou sentar do mesmo jeito, e daí? Que se dane o pai e a mãe quando vier. Aí eu acho que a rebeldia já entrando no coração. Estou falando uma coisa boba, não estou falando para ninguém. Até brinquei com o Ezra, estava lá sentado. Eu falei, lê ali. Eu acho que ele já tinha lido. Ele é um cara inteligente, não é possível. Aquilo ali está um ano ali, ele não tinha lido. Lê lá, falei a segunda vez. Aí ele ficou olhando, deu uma risadinha e continuou sentado. Né? Depois eu acho que ele pensou, acho que o Espírito Santo disse, opa, sai daí, rapaz. Ele saiu. Mas eu estou dando um pequeno exemplo que como coisas tão pequenas nos afetam, entram no nosso coração. De dizer o teu líder, dizer, ó, vai por esse caminho aqui. E aí você está indo, mas de repente você escuta uma vozinha. Por que eu tenho que ir por aqui? Eu conheço aquele ali. É muito mais rápido. Ele falou ir por esse aqui porque ele não conhece aquele ali. Ele não sabe que eu vou levar vantagem. Ele não sabe que eu vou chegar primeiro. Talvez, irmãos, é na mesma proporção de Geazi quando diz, ah, meu senhor foi bom demais. Ele não devia ter deixado esse arameu embora sem deixar nada aqui. Não, eu vou atrás dele e eu vou trazer uma graninha. Vou tirar uma dele. Indícios de rebeldia que brotam no nosso coração. Onde tem rebeldia, irmãos, acaba tendo mentira, acaba existindo cobiça, a ganância está lá, o egocentrismo também vem, a falsidade, achar que é mais fácil. Eu sei mais do que o meu líder, eu sei mais do que o meu pastor, eu tenho jeito para isso, ele não tem. Saul é um dos exemplos que a gente cita muito. Pelo menos dois deles. Um que Deus falou, destrói os amalequitas. Ele foi lá, poupou a Gabe e o melhor das ovelhas. E talvez o pior, que o homem não podia sair para a guerra sem sacrificar, sem cultuar. E eu acho que o Samuel fez de propósito aquilo. Samuel não compareceu no horário. Diz que ele esperou lá quase uma semana e nada. E os homens começaram a dizer que iam embora, que iam desertar, porque não havia sacrifício. Saul disse, é tão fácil fazer isso. É só subir no púlpito, pegar um microfone, dar a paz do Senhor, mandar Humberto cantar um hino, né? Depois eu mando um irmão, escolho um irmão para dar testemunha no meio aqui. Depois eu vou lá, eu tiro a oferta, leio um texto da Bíblia e terminou o culto. E eu sou o pastor da igreja. Parece ser muito fácil. Parece ser muito fácil. Só que aquela função, Deus disse que era a função de Samuel. Não foi um homem, não foi Davi, não foi um por acaso, não foi Eli, foi Deus que disse, essa função é de Samuel, só ele faz isso. Se outro fizer, é fogo estranho, eu mato. E simplesmente Saul ignorou todo o processo da palavra de Deus, que não vinha do homem, que vinha de Deus, e foi lá e fez exatamente como eu falei, ele fez lá o sacrifício. E eu tenho por mim que diz o texto, quando ele acabou de fazer, quem é que aparece? Quem é que aparece? Né? Sabe quando tu está com muito azar, o negócio está dando errado, não tem jeito, meu Deus, já aconteceu de tudo. Daqui a pouco acontece mais uma coisa. O Saul estava assim, ele estava marcado. Ele preferiu segurar os homens com ele do que obedecer a Deus. Às vezes nós preferimos agradar os homens do que agradar a Deus. E aí o Samuel chegou e disse, olha, por uma noite, que coisa triste, irmãos, por uma noite, teu reino seria perpetuado de geração em geração. Por uma noite, se perdeu a bênção de Deus, por uma noite, porque não esperou. Espere, ao tempo de Deus na tua vida, Ele chegará. Homem nenhum vai deter aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quando Deus quer fazer, Ele faz, meu irmão. Se o homem está segurando, Deus tira o homem. Pensa nisso. Que é o homem. Se a gente achar que é o homem que coordena a obra de Deus, então nós estamos servindo o homem, não estamos servindo a Deus. Se o homem está na frente, Deus tem que tocar no coração dele. Ele tem que sonhar com aquilo. Sabe, ele vai ter uma placa que vai mostrar. Ele vai vir Deus, vai vir um profeta. O Espírito Santo vai falar, enfim. Ele vai ser importunado. E uma hora ele vai dizer, oh não, peraí, desculpe, eu quero você junto comigo.
Entenda. Deus tem que dirigir, Deus tem que estar na frente. Ao tempo, Deus nos prova. Está passando o tempo. Meu Deus, estou ficando mais velho, eu preciso fazer. Sabe, havia uma pessoa que muito tempo trabalhou comigo que pensava assim: estou passando meu tempo, estou ficando velho, você tem que me dar chance. Eu falei: calma. Não, calma. Chegou uma hora, ele disparou na frente. E ainda falou: vou ensinar o pastor Nilton como é que se faz o negócio. Triste eu estar lá um dia no enterro dele, ainda fazer parte do enterro dele sem saber dessas coisas, né? Sem saber. Pessoa tão útil, tão abençoada, mas não soube esperar o tempo de Deus. A história muda, irmãos, quando nós esperamos o tempo de Deus. Esse é um dos pecados que Deus mais abomina. Pecado que Lúcifer dividiu os anjos em 1/3 dos céus, porque um dia ele quis ser maior do que o Senhor. Coisa triste. A mãe de John Wesley tinha 17 filhos, gastava 1 hora por semana com cada filho. E para ela tinha um princípio que ela não abria mão. Os filhos estudavam e estudavam muito. Mas antes de os filhos estudarem, crescer na vida secular, eles tinham que ser bons filhos e obedientes aos pais. Ela não aceitava que os filhos fossem maus filhos em casa e se desse bem na vida. Ela muitas vezes fazia sair do colégio, parar de estudar, até que os filhos entendessem que eles tinham que ser bons filhos dentro de casa, para depois voltarem a ser bênçãos para a sociedade. E John Wesley escolheu o mesmo princípio para cuidar da sua igreja. Ele tinha paciência com os pecadores, ele usava a graça com aqueles que se prostituíam e que mentiam, mas ele era duro com os rebeldes e os que traziam dissensão, porque eles sabiam que essas pessoas vinham para minar e destruir a obra que Deus tinha dado na sua mão. Aprendeu simplesmente com a sua mãe princípios de governo, de administração de povos. Por isso, queridos, são coisas que nascem ou nasceram no coração do Geazi e impediu que Deus usasse poderosamente. Quantas histórias tristes, nós temos histórias lindas aqui no nosso meio, mas também temos histórias tristes, de amigos. Me lembro de um amigo meu aqui que quando tomou uma decisão, eu falei: não faça isso, você não tem mais idade. Não, eu vou fazer. Não faça isso. Não é tão simples, não é tão fácil. Não, eu vou fazer. Eu não quero ser como tal pastor, citou o nome do pastor aqui, que é uma bênção no nosso meio, é uma maravilha, um homem de Deus, abençoado, próspero, que tem crescido demais. Eu não quero ser como ele. Eu falei: rapaz, você está enganado, não faça isso. Ele fez, de cara, saiu, abriu 3 igrejas, foi passando o tempo, fechou uma, passou o tempo, fechou a segunda, fechou a terceira. Hoje está em qualquer canto do Brasil jogado, largado, família cada um para um lado. Fiquei sabendo que até um dos filhos nem está mais no evangelho. Família bonita, junta, servia ao Senhor aqui junto com a gente. Hoje está tudo espalhado, tudo largado. Porque rebeldia, como isso é duro, irmãos, como é difícil falar sobre isso. Quero terminar com o exemplo de Davi, talvez um dos exemplos mais belos sobre essa área que nós encontramos na Bíblia, que está lá no livro de 1 Samuel 24, do 3 a 7, quando ele foi aos currais de ovelhas, está falando do rei Saul, que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou ali para fazer as suas necessidades. Acho que era o número 2, né? Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, ele não sabia disso. Estava lá fazendo as suas necessidades, e o Davi lá no fundo da caverna. E eles disseram, os homens, os soldados de Davi disseram para Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Usaram a força ainda, a palavra ainda. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça o que com ele quiser. A palavra do Senhor se cumpriu para Davi, era só cumprir a palavra. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse seus soldados: que
que o Senhor me livre de fazer tal mal, coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. A palavra se cumpriu. Deus vai entregar o inimigo na tua mão, é hoje. Não faltava coragem, irmãos. Davi era sanguinário, não se iluda com isso. Davi era homem de sangue, matou muita gente, era fácil matar o inimigo. E o cara que estava atrás dele estava lá na caverna, lá, sentadão, sem roupa ainda, que mais fácil, né? Fosse outro vingativo, eu disse, deixa antes de eu matar ele, eu vou judiar dele, né? Vou dar-lhe uma no traseiro, né? Vou cortar o seu Bilal, né? Depois, por fim, o cara vingativo, meu irmão, misericórdia. O Saul perseguiu ele, o Saul perseguiu a sua família, o Saul perseguiu seus pais, o Saul tirou ele da sua casa, tirou a sua mulher, tirou o seu dinheiro. O Saul tentava matar ele, e ele fugindo, ele não aguentava mais aquela vida. E ainda tinha a palavra de Deus ao seu redor, ao seu lado. Eu estou acampado pela palavra, é hoje que se cumpre, pega ele. Aí disse, eu vou judiar antes, né? Alguns também fariam isso, né? Não, matar é pouco, tem que judiar do cara. E aí o Davi foi, na hora de enterrar a espada nele, disse que seu coração bateu, doeu. Esse cara merece morrer, mas ele é uma autoridade. Ele não presta, mas ele é uma autoridade. Ele é um sem vergonha, ele acabou com a minha vida, mas ele foi ungido por Deus, pelo profeta. Eu não vou fazer isso, Deus que faça, eu não vou fazer. Como é difícil, irmãos, ter um coração como esse homem. Grande prova de submissão, grande prova de obediência, de conhecimento de Deus. Dizer, Deus tem muito mais poder do que eu para mandar um inimigo matar. Não sou eu que eu matar não, que o filisteu mate ele, que outro mate ele. Nem eu e meus homens vão matar esse homem. A gente vai continuar fugindo, vai continuar não tendo água, continuar não tendo casa, vai continuar sendo perseguido, mas eu não vou matar esse homem, porque foi Deus que ungiu ele. Deus que mate, Deus que mate. Será que o nosso coração poderá um dia ser como o coração de Saul?